Martelotti, boa noite, parabéns por essa vitória. O Santa fez um jogo muito bom, né? Tanto defensivamente e ofensivamente, criou muito. Poderia ter vencido até por um placar mais elástico. Foi a melhor atuação do time sob o seu comando? Foi, eu fico satisfeito por isso, justamente porque isso comprova uma evolução, né? A gente hoje está completando a 4ª partida apenas, e a gente tem evoluído, a gente tem mostrado, principalmente em alguns momentos dos últimos jogos, essa evolução, e hoje durante toda a partida. Hoje a gente teve uma regularidade maior. A única coisa que ainda deixa a gente um pouco chateado é porque o placar não representou o que foi o jogo, né? A gente deu pouquíssimas chances ao adversário. A gente, até pela nossa atuação, a gente podia ter saído com um placar mais elástico, né? Com uma vitória mais tranquila. Tranquila no sentido do placar do jogo, né? Porque 1-0 é sempre um resultado perigoso, apesar da gente ter controlado bem, não ter dado ao adversário nenhuma oportunidade de empatar. Então, fico satisfeito de um modo geral. Acho que hoje realmente a intensidade que a gente jogou é próxima do que a gente deseja, mas ainda tem aspectos que a gente pode evoluir, e vai ser sempre assim, né? Vamos estar sempre procurando melhorar, porque foi só mais um passo, né? Hoje a gente entra no G4, que era um objetivo, mas a gente tem muita coisa pela frente ainda. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado de hoje, pelo desempenho. Foi a primeira vez que o Gilberto foi titular sob o seu comando, em 4 partidas. Ele não estava quanto o Jacuipense ele foi titular. É verdade. O primeiro jogo perdão, ele foi titular. Perdão, exato. O Gilberto foi titular lá também. Hoje ele foi muito importante, né? Deu qualidade na saída de jogo, também na marcação. Queria que você falasse um pouco sobre a importância do Gilberto, a gente sabe, dentro do elenco, e dentro da tua ideia de jogo também. Eu até lembrei esse jogo do Jacuipense, porque eu cheguei à conclusão depois que eu me precipitei um pouco, colocando ele de saída naquele dia, porque eu tinha uma visão da entrada dele no segundo tempo do jogo anterior, que eu entendi que ele entrou muito bem no jogo anterior, mas ele vinha de um período inativo, né? Então fisicamente ele ainda tinha uma certa dificuldade. Então naquele momento, o fato de eu ter tido a necessidade depois no segundo tempo de substituí-lo, né? E ver ainda que ele não estava no melhor da sua forma, até foi um dos motivos de eu ter escolhido começar com outros jogadores, né, nas 2 outras partidas, mas entendo que ele cresceu bastante. Esses 2 jogos que ele não começou, ele entrou muito bem no segundo tempo também. E é essa a ideia que eu tenho passado para o grupo, né? Independente de quem começa ou quem entra depois, ou do grupo de um modo geral, a gente precisa estar com todos sentindo a mesma vontade de jogar, todos sentindo o mesmo momento, a mesma confiança. É isso que eu tenho passado sempre. Então, independente se você começa jogando jogos 90 minutos, ou se você entra no segundo tempo, ou só nos minutos finais, como foi o caso do Macena hoje mesmo, que entrou só no final do jogo, e foi muito importante naquele momento, segurou a bola na frente, né? Conseguiu fazer ali naqueles minutos finais com que o tempo passasse, que era, na verdade, o nosso objetivo ali nos acréscimos. Então, todo mundo tem a sua importância, e o Gilberto vai nos ajudar bastante, porque é um jogador experiente e tem muita qualidade, e hoje teve a chance de iniciar. Ainda mostrou que não está 100% para jogar 90 minutos, ele mesmo me indicou que já não estava suportando muito o ritmo do jogo, mas, enfim, vai condicionar jogando também, com a sequência, e já vai nos ajudar ainda mais. Professor, boa noite. Boa noite. Na saída de campo, a gente bateu um papo com o Wesley, e ele chegou a comentar sobre as reuniões que vocês têm após os jogos, no início da semana, para ponderar, para pontuar sobre o que deve ser melhorado, o que está bom, o que vocês pensam, né, sobre a partida que passou. E o ponto abordado por ele foi a necessidade que vocês enxergavam de sair à frente do placar. O senhor hoje completou 4 jogos e nenhuma vez, a não ser hoje, o Santa teve à frente do placar e precisou correr atrás de um resultado.
o que representa essa vitória sem o Santa sair atrás do placar, em termos físicos, psicológicos, qual a abordagem do senhor, o entendimento da importância de uma vitória como hoje do Santa não sair em desvantagem? Nos últimos jogos a gente tem sempre ressaltado o poder de reação, justamente pelo fato da gente ter saído atrás, né? E hoje, apesar da gente não ter sofrido gol, a intensidade nossa no primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, foi de um time que estava correndo atrás do placar, né? O empate não era um bom resultado para a gente, então a gente teve que manter ou teve que jogar da mesma maneira como a gente teve que reagir, por exemplo, há 2 semanas atrás no jogo contra o CSE aqui. E isso foi importante, porque o que a gente conversou mais nessas últimas semanas com relação a isso foi a concentração em início de jogo. Porque os 2 últimos jogos nós tomamos o gol até os 15 minutos, né? No último jogo nós tomamos o gol com 2 minutos de jogo. Então, essa concentração de início de jogo, e hoje a gente viu, o nosso time não deu chance nenhuma para o adversário. No primeiro tempo, então, eles não chegaram nem próximos do nosso gol. E a gente teve paciência e a intensidade de buscar o gol e não deixar o ritmo cair, né? Apesar de ter feito o gol lá já mais para o final do primeiro tempo. Eu acho que é um aprendizado. A gente tem que ter os 2 aspectos. Tem que ter um time que se supera e que tem esse poder de reação quando é necessário, mas tem que ter essa concentração que a gente mostrou hoje para não ficar correndo atrás do placar em todo o jogo. Boa noite, Martelotti. Qual a importância de vencer essa partida na estreia do retorno e também o fato de ter agora entrado no G4, quanto isso pode impactar na confiança do elenco para o restante da competição? Toda vitória é muito importante, né? E a gente tinha ressaltado isso também, o aspecto de que agora você só joga mais uma vez com cada equipe, né? Então você tem um confronto direto contra os adversários, estava até o início dessa rodada todo mundo muito próximo, né? E da mesma maneira como foi importante aquele empate no final do jogo lá em Aracaju semana passada, essa vitória hoje foi fundamental, porque nesse confronto com o Sergipe a gente levou uma vantagem e abriu uma diferença interessante. Então, assim, é fundamental que a gente tenha isso na cabeça, que cada confronto direto agora vai ser uma decisão, né? E a gente tem mais 6 decisões. E com relação à confiança, eu acho que isso já vinha sendo conquistado jogo a jogo. Eu gosto muito de falar a respeito do recorte no campeonato, que às vezes você pega a pontuação e vê, o time fez um primeiro turno com uma pontuação abaixo do que deveria, realmente foi, mas no recorte do final do primeiro turno o time mostrava já um poder de reação, de pontuação dentro da tabela de classificação. Então, eu já via esse crescimento, eu acho que hoje foi mais um sinal disso, se a gente pensar nesses últimos jogos. Eu fiz 4 jogos, né? Nós perdemos o primeiro, depois nos outros 3 a gente somou 7 pontos em 3 jogos, pontuação de líder do grupo, né? Então, nesse recorte desse momento do campeonato, eu tenho certeza que o nosso time está confiante e motivado para seguir com essa mesma pegada, pontuando, né? E brigando agora para chegar mais à frente, para brigar com os 2 que ainda estão na nossa frente. Martelotti, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua melhor memória no estádio do Arruda nesses 50 anos. Assim, a gente hoje conversou com muita gente, muitos torcedores, histórias diversas, assim, inclusive algumas você até envolvido. Queria que você falasse um pouco sobre a sua memória mais especial que tem daqui do Arruda e a importância de hoje, né, na celebração do cinquentenário do clube, trazer essa vitória para um público de quase 20 mil torcedores, né, o maior da Série D neste ano. Isso é lógico que o ambiente que foi criado em torno desse jogo, né, justamente por ser nessa data, uma data importante para um símbolo do Santa Cruz, que é o Arruda. A gente até sentiu esse peso, né, essa responsabilidade também pelo aspecto de você estar jogando numa data tão especial, né? Você fez uma pergunta que é difícil. Ontem eu fui pensar em alguma coisa para escrever nas redes sociais sobre esse aniversário, né? Até porque o ano que vem eu completo 30 anos da primeira passagem aqui minha, né? Então é difícil, e quando eu falo em primeira é porque foram várias mesmo, né? Então é difícil lembrar de um momento, de uma situação. Eu acho que assim,
para mim o que é mais importante é ver o estádio como estava hoje, né? Ver o estádio cheio. Para mim o mais difícil foi ter passado aqui, por exemplo, em 2020, ter trabalhado um campeonato inteiro sem o torcedor no estádio. Então aquele momento foi um momento marcante, negativo, né? Ver o Arruda vazio, ter que jogar com o Arruda sem o torcedor, era muito complicado. Da mesma maneira que eu fico muito satisfeito de ver o Arruda como estava hoje, né? Com quase 20 mil pessoas, torcedor empurrando, participando junto. Eu acho que isso é fundamental para o nosso resultado. E essa é a lembrança que eu tenho melhor, de ter jogado aqui com 70, com 80 mil, né? Talvez eu tenha participado de alguns dos maiores públicos, dos jogos de alguns dos maiores públicos aqui no Arruda, ainda como jogador. Então, ter visto o Arruda cheio e ter, muitas vezes, tido a felicidade de vencer com o Arruda cheio, né? Então, eu não consigo. Tem o título de 93, que eu acho que muita gente lembra, né? Foi marcante. Tem muita coisa de 99, tem muita coisa de 2013, enfim, 15. Tem uma série de jogos marcantes aqui. Eu nem sei, eu acho que eu já participei só como técnico de mais de 50 jogos aqui no Arruda. E tem muita coisa marcante, né? É difícil lembrar e citar um jogo só, um momento só, mas eu acho que os momentos que o estádio teve cheio e teve a participação do torcedor, acho que foram os momentos que marcaram mais. Opa, boa noite, Martelotti. Você estava comentando agora do abraço que a torcida deu no time. Mas uma coisa que chamou a atenção agora no final foi a retribuição desse abraço do time com a torcida. Alguns jogadores tiveram a atitude de descer para as sociais para realmente abraçar a torcida como retribuição. Como é que você vê também essa atitude importantíssima dos jogadores, ainda mais numa data como essa? Eu volto a frisar que 2020 eu citei em algumas entrevistas que nem vocês estavam presentes, né, pela situação daquele momento. Eu cheguei a citar que para mim era o momento mais difícil ali dentro do Santa Cruz, justamente por não ter o torcedor junto, né? Por não ter o apoio. E a gente fez uma campanha maravilhosa, né? Durante todo o campeonato, até chegar no quadrangular. Eu tenho certeza que se a gente tivesse a presença do torcedor, haveria essa comunhão e a participação efetiva deles e talvez o resultado no quadrangular fosse outro, né? Se a gente tivesse a torcida presente. Então, eu vejo como fundamental todos os títulos, todas as conquistas que eu tive aqui dentro, sempre tiveram a participação da torcida muito junto ao time. Os jogadores, por mais que seja um grupo ainda novo, né, novo que eu digo de Santa Cruz mesmo, eu acho que o Brasil inteiro sabe como é que funciona aqui, o jogador logo que chega já percebe, né, essa importância. Então, eu avalio como algo muito positivo esse momento, essa comunhão da torcida com o time, do time com a torcida, né? E a melhor retribuição que a gente pode dar é jogando da maneira como a gente jogou hoje, né? A gente viu os jogadores, uma intensidade, todos marcando muito forte, e aí a torcida vem junto, né? E as coisas acabam acontecendo de uma maneira ou de outra. O resultado acaba vindo. Então, eu fico satisfeito e acho que é fundamental que esse momento aconteça para que a gente tenha maiores chances de conquistar os nossos objetivos. Martelotti, o Santa vem criando muito pelas pontas e o senhor segue usando o Wesley de meia atacante. O senhor vem sentindo a falta de um outro meia armador? Tem a possibilidade da vinda do Anderson Ceará, mas o Santa vai atrás de outro jogador, ou a vinda do Ceará o senhor acha que pode resolver esse setor? Eu acho que a participação do Wesley hoje foi muito importante. A gente trabalhou um pouco diferente essa semana, né? Com o Daniel fazendo a saída de bola pelo lado direito. Eu acho que foi um aspecto que funcionou muito. O Daniel fez uma grande partida. Eu não gosto de citar individualmente jogadores, mas para mim o Daniel hoje foi o melhor em campo. E o Wesley colaborou muito com isso, até porque ele veio um pouco mais de trás também, pelo posicionamento dele. E, assim, é a maneira como eu gosto de jogar, né? Eu acho que, principalmente quando você joga contra um adversário fechado, o lado do campo é fundamental que funcione e a gente chegou muito pelos lados, pelos dois lados, mas trabalhamos muito bem pela lateral. E eu acho assim, é lógico que sempre que a gente possa qualificar e chegando um jogador que realmente vai nos ajudar, a gente vai procurar utilizá-los e, como eu falei, sempre buscando o melhor para o time. Mas eu acho que
Entendo que hoje o time funcionou muito bem da maneira como jogou, e se fosse para analisar essa necessidade após esse jogo, eu diria que não seria prioridade, mas a gente tem muita coisa pela frente e é lógico que ter um jogador com uma outra característica é importante. Obrigado, Marcelo.